Olá pessoal, meu nome é Bruna e na aula de hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento dos aviários. Então a gente começa relembrando alguns pontos principais dos aviários. Primeiro, a largura. A largura do aviário está relacionada com o clima daquela região. Então recomenda-se de 8 a 10 metros para o clima úmido e de 10 a 14 metros para o clima quente e seco. Mas a largura de 12 metros ela tem sido utilizada de uma forma geral como um padrão. Ela se mostra adequada para o custo estrutural e possibilita um bom acondicionamento térmico natural, desde que associada à presença de lanterninho e a altura do pé direito seja adequada. O pé direito é a distância do piso até o teto e ele pode ser estabelecido em função daquela largura adotada. Então, quanto mais largo for o nosso aviário, maior será a sua altura. O pé direito do aviário é um elemento importante, que ele favorece a ventilação e reduz a quantidade de energia radiante vinda da cobertura sobre essas aves. Então, a gente tem na tabela a relação entre a largura e o pé direito, desde 8 metros até 14 metros de largura. E o pé direito vai de 2,80 metros até 4,90 metros, proporcionalmente, dimensionados à largura. Em relação ao sistema de criação, a cama é a que tem sido utilizada, a única forma no Brasil para frangos de corte. Então, ela vai consistir em um galpão com um piso de concreto e por cima dele é colocada uma camada de material absorvente. Normalmente é utilizado para a cama a maravalha ou a palha de arroz, o sabugo triturado, entre outros, Para o dimensionamento também será levado em consideração um sistema em que a entrada e a saída de grupos de aves no galpão são feitas ao mesmo tempo. A vantagem é de evitar doenças, a contaminação das aves que chegam ou que estão saindo e facilitar esse manejo das aves. No entanto, ela vai exigir uma área maior, destinada às construções. Para o sistema de criação, a gente tem que considerar alguns dados. Primeiro é o período total dessa criação. Então, esse período vai ser o período da limpeza, mais o período necessário ao crescimento e engorda das aves, que vai variar de acordo com o produtor e de acordo com a espécie. O período total de criação, então, vai ser esse período de limpeza, que varia de 7 a 14 dias, somando o período necessário ao crescimento da ave. Para a gente descobrir o número de unidades de criação, o número de galpões que a gente vai precisar, a gente precisa saber quantas aves de mesma idade que a gente vai ter. E aí, a gente pode dividir em mais de um galpão. A gente vai pegar o número de unidades de criação, que vai ser o período total de criação que já foi descoberto, com o intervalo de abate das aves. Por exemplo, mensal, a gente vai colocar 30 dias aqui. A gente vai descobrir o número de galpões que a gente precisa. Em relação à densidade dessas aves, quantas aves que a gente vai colocar dentro desse galpão, por metro quadrado? Vai depender das características físicas e também comportamentais dessas aves, além do clima e do nível tecnológico desse produtor. Então, o galpão ele pode conter, em média, de 8 a 12 aves por metro quadrado nos climas quentes ou, que a gente tem a baixa tecnologia, que é o preponderante no Brasil, ou 12 a 14 aves por metro quadrado para o clima mais frio e alta tecnologia. Em relação à área do galpão, então, a gente utiliza a densidade de aves para a gente descobrir a nossa área necessária. Então, para a gente descobrir, a gente precisa de saber o número de aves por abate. Então, quantas aves, qual que vai ser esse grupo de aves que vai ser retirado do galpão para o abate, dividido pela densidade de aves escolhida por metro quadrado. E aí, em relação ao comprimento, como que a gente vai achar esse comprimento? O comum é que sejam utilizados galpões de 100 a 125 metros de comprimento, podendo variar um pouquinho para menos ou para mais. Em lotes de até 2.000 aves, aconselha-se divisórias internas ao longo do aviário, para diminuir a competição e facilitar o manejo das aves. E essas divisórias elas devem ser de telas para propiciar a ventilação adequada e com 50 centímetros de altura, que facilita o deslocamento. E aí o comprimento, a gente vai pegar a área que a gente já tem, dividido pela largura do galpão, já que a área é o comprimento vezes a largura. Então a gente já tem esse dado aí, é só calcular.
Como a gente falou, normalmente está sendo utilizado a largura de 12 metros como um padrão. Lembrando que devem ser colocados lanternins. Os lanternins são recomendados para galpões com largura igual ou superior a 8 metros. E eles favorecem a renovação do ar no interior das instalações, né, que são semiabertas. Eles melhoram as condições de temperatura e umidade. Lembrando que esse ar que circula, né, entre as aves, ele vai esquentar e ele vai subir. E o lanternim é um escape, né, desse ar, normalmente com gases, né, e mais quente e úmido. Então, ele é particularmente indicado para regiões de clima mais quente. E essa largura do lanternim, essa abertura dele, vai ser igual à 10ª parte da largura do galpão, em todo o comprimento da cobertura. Então, esse lanternim ele vai estar uma abertura longitudinal, né, nesse galpão. E a inclinação, ela vai ser paralela à inclinação do telhado. Então, essa inclinação do lanternim, ela vai ser a mesma inclinação indicada para a telha que foi escolhida para compor essa cobertura. E aí, um outro ponto importante é a iluminação artificial. A gente utiliza a iluminação artificial para aumentar o período diário de luz, que a gente chama de fotoperíodo, e induzir a ingestão de alimentos, né? Acelerando o crescimento dessas aves. Pode ser utilizado do tipo incandescente ou fluorescente, que tem maior intensidade de iluminação, consome menos energia e é mais durável. E é recomendável usar 22 lumens por metro quadrado. O que é o lumen? O lumen é uma unidade de medida de fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso é a medida de iluminação mesmo, de claridade que a gente vai ter disponível nesse local aí. E aí a gente tem, nessa tabela, o número de lumens fornecido por cada tipo de iluminação, a fluorescente e a incandescente, mostrando, né, que a fluorescente tem uma quantidade de lumens muito superior. Então, esse galpão, nele a gente utiliza a iluminação de maneira proporcional ao número ideal de lumens capaz de produzir estímulo nessas aves. A gente tem o dado de 22 lumens por metro quadrado, repetindo, né? Então, esse é o mínimo que a gente precisa, né, necessário para estimular essas aves. E aí, para a gente calcular a iluminação artificial, a gente precisa dos dados que eu acabei de citar anteriormente. Então, relembrando que vai ser a área do galpão, as dimensões, que são a largura, o comprimento e a altura dessas lâmpadas. Então, vamos para um exemplo aqui. Vou pegar um exercício e vamos resolver ele todo. Está pedindo o seguinte, ó. Vamos dimensionar um galpão para 10.000 aves de corte para Goiânia, Goiás. Então, a gente vai precisar do comprimento, da largura, pé direito e iluminação. Então, vamos lembrar aqui, ó, de 8 a 10 metros para o clima úmido, de 10 a 14 metros para clima quente e seco. No caso de Goiânia, a gente tem um clima quente e seco. Então, qual que vai ser a dimensão que a gente vai escolher para a largura? Pode ser 10, 11, 12, 13, 14, né? Lembrando, então, que a gente falou anteriormente que um padrão utilizado hoje é 12 metros. E ele está compreendido nesse intervalo aqui, para o clima quente e seco. Então, a gente pode pegar ele de uma vez, né? Clima quente e seco, a gente estabelece que a largura do nosso galpão vai ser 12 metros. Além disso, a gente precisa achar essa área. Para a gente achar a área, a gente precisa da densidade. A gente vai usar de 8 a 12 aves por metro quadrado em clima quente, né, baixa tecnologia, ou 12 a 14 aves por metro quadrado para clima frio e alta tecnologia. Então, nós vamos adotar 12 aves por metro quadrado. Então, fazendo a regra de 3, a gente tem, né, que é a nossa densidade. Em 1 metro quadrado, nós temos 12 aves. Então, na área total que a gente quer descobrir, a gente tem 10.000 aves. Multiplicando cruzado, né? 10.000 vezes 1 metro quadrado vai ser igual a área vezes 12 aves. Então, a gente tem a continha, né? 12A é igual a 10.000. Então, a área vai ser 10.000 dividido por 12. A área do nosso galpão foi 833,33 metros quadrados. E aí, a gente procura agora o comprimento do galpão. Qual que vai ser? Então, lembrando que a área é o comprimento vezes a largura,
Se a gente já tem a área do galpão, que é 833,33 metros quadrados, a gente já estabeleceu que a largura do galpão é 12 metros, é só a gente fazer a área dividido pela largura. Então, a gente substitui, né? E aí a gente vai ter 833,33 metros quadrados dividido por 12 metros. Nosso comprimento do galpão vai ser 70 metros. Então, nós já temos o comprimento, a largura, né? E agora a gente vai descobrir a iluminação. Vamos lá. A gente tem alguns dados sobre a iluminação. A gente tem que a altura da lâmpada vai ser a altura do galpão. Então, aqui a gente vai descobrir o pé direito, que ainda não olhamos, né? Outra coisa, a distância da fileira, né, de lâmpadas até a lateral desse teto, né, desse galpão, vai ser igual à altura da lâmpada. E a distância entre fileiras de lâmpadas e entre as lâmpadas, que estão na mesma fileira, é no máximo o dobro da altura. Nossa, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Traduzindo, né? Vamos pegar aqui primeiro a nossa tabela de largura, relação largura e pé direito. Vamos lá. Vamos achar aqui a largura do galpão. A gente já estabeleceu que é 12 metros. Então, a gente está fazendo um dimensionamento. No dimensionamento, é importante que a gente gaste o mínimo de material possível. Então, a gente está aqui fazendo um mínimo, né? Um mínimo de área, por mais que na hora de construir, às vezes, possa se aumentar. Mas aqui a gente tenta reduzir o máximo possível tudo, quando a gente fala de dimensionamento. Então, vamos lá. A gente tem aqui de 10 a 12 e de 12 a 14. Como 10 a 12 metros, né, de largura, a gente compreende esses 12 metros, é melhor a gente pegar o pé direito menor com a largura menor, porque isso daqui já é o suficiente para a gente ter a ventilação adequada. Então, achando na tabela aqui, o nosso pé direito vai ser 4,20 metros. Então, vamos lembrar aqui, ó, a altura da lâmpada vai ser a mesma altura do pé direito, né, da altura do galpão. Então, a altura da nossa lâmpada, a gente já pode substituir, 4,20. Então, vamos lá. Qual que vai ser a distância da fileira, né, de lâmpadas até a lateral? Vai ser a altura da lâmpada. Então, a gente já descobriu que a altura da lâmpada é 4,20. Então, vai ser a mesma altura da lâmpada, vai ser a mesma da distância da fileira à lateral. E a distância entre fileiras de lâmpadas e entre lâmpadas é, no máximo, o dobro da altura. Então, vamos lá. Se a altura é 4,20, o dobro é 8,40, certo? Então, a distância entre fileiras de lâmpadas vai ser 2 vezes 4,20, que é 8,40, no máximo. Não pode ser menos que isso, sem problemas. Então, beleza, traduzimos, né? Então, vamos lá, em relação à iluminação. A altura da lâmpada, 4,20, a distância da fileira lateral, 4,20, a distância entre fileiras e entre lâmpadas, no máximo, 8,40. Relembrando, o comprimento do galpão é 70 metros, e a largura 12 metros. Com esses dados aqui, pessoal, a gente precisa tentar desenhar. Então, vocês já fizeram desenho técnico, né, nas aulas. Mostrei um pouquinho dos desenhos. Então, agora, para a gente fazer o cálculo, é bom que a gente tenha um lápis, um papel na mão, para a gente poder colocar, visualizar mesmo, né, esse desenho, o que a gente quer fazer, para não perder. Não vamos perder de vista que a gente precisa de 22 lumens por metro quadrado também, tá? Vamos só relembrar aqui o quanto de lumens que a gente vai precisar. Então, olha só. A gente tem, né, por 1 metro quadrado, 22 lumens, que é o fluxo luminoso. Os 22 lumens, eles são capazes de iluminar. Só que a gente não tem 1 metro quadrado no galpão, né? A gente já achou a área desse galpão. E esse total de lumens vai ser essa área vezes o 22 lumens. Então, se a gente tem que o comprimento do galpão é 70 metros, a largura é 12 metros, então a nossa área vai ser o comprimento vezes a largura. Então, a gente vai substituir lá em cima, vai ficar 70 metros vezes 12, que é essa área, vezes o 22. Fazendo as contas, a gente tem que a área vai ser 840 metros quadrados vezes 22 lumens por metro quadrado. Então, nesse galpão inteiro, a gente vai precisar de 18.480 lumens, no mínimo.
A gente está perseguindo esse ideal aqui. Como que a gente descobre isso, né? Se a gente tem esse número aí total. A gente quer descobrir qual que é o nosso total de fileiras de lâmpadas que a gente vai ter aí, para a gente dividir esse total de lumens pelo número de lâmpadas. Então, pegando nossos dados de iluminação, né? Aí a gente faz o desenho. Então, vamos lá. A gente pegou aqui a largura desse galpão, faz um desenho simples. Então, a largura desse galpão é 12 metros quadrados, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente viu aqui que a altura dessa lâmpada é 4,20. Então, aqui na lateral, a gente tem uma altura de 4,20, até onde as lâmpadas vão ser penduradas. A distância da fileira até a lateral, então, tanto de um lado, da beirada da parede, quanto do outro, a gente precisa ter uma distância de 4,20 metros para colocar a nossa lâmpada. Então, a gente pega, né, a distância de 4,20, desenha uma lâmpadazinha, do outro lado, 4,20, desenha outra lâmpadazinha. Então, nesse total, a gente já ocupou um espaço de 8,40. Só que a nossa largura total é 12 metros. Então, 12 menos 8,40, a gente tem 3 metros e 60 centímetros. 3,6 metros. Então, essa distância entre lâmpadas, né, entre essas duas fileiras aqui, ela está comportada, né, nossos dados aqui. Vamos ver. A distância entre fileiras de lâmpadas e entre lâmpadas é no máximo 8,40. Aqui a gente tem uma distância de 3,60 metros. Tá ok? Tá ok. Então a gente já descobriu aqui que a gente precisa de 2 fileiras. Um total de fileiras de lâmpadas, 2. E agora, né, para a gente descobrir a quantidade de lâmpadas, não basta isso, porque a gente descobriu aqui em relação à largura. Agora a gente tem que descobrir em relação ao comprimento. Então, nós vamos ter 2 fileiras de lâmpadas que vão ter esse comprimento total do nosso galpão, né? Então, aqui um dado importante é que a distância entre lâmpadas é no máximo 8,40. Então, vamos lá. O total de lâmpadas em cada fileira vai ser o comprimento desse galpão, certo? A gente está pegando agora no sentido do comprimento. E a distância entre lâmpadas. Então, o total de lâmpadas por fileira vai ser 70 metros, que é o comprimento do galpão, dividido por 8,40, que é esse máximo de distância utilizado. Lembrando que aqui a gente quer gastar o mínimo possível. No dimensionamento, a gente gasta o mínimo. Fazendo essa conta, dá 8,333. Nesse caso, a gente não tem como colocar 8 lâmpadas e aí um terço de outra lâmpada. Então, o que a gente faz? A gente aumenta para cima. Porque aqui, no caso, a gente quer... esses 22 lumens por metro quadrado é o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisa. Então, se a gente pegar 8 lâmpadas por fileira, a gente vai estar iluminando menos do que precisava. Então, a gente arredonda para cima. Então, o total de lâmpadas em cada fileira vai ser 9 lâmpadas. Então, o total de lâmpadas do galpão vai ser 9 vezes 2 fileiras. Então, precisamos de 18 lâmpadas. Agora, a gente precisa descobrir a intensidade de cada lâmpada para a gente poder escolher na tabela. Como que a gente descobre essa intensidade, né, de cada lâmpada? A gente vai pegar o nosso total de lumens dividido pelo total de lâmpadas. Então, a gente vai saber quantas lâmpadas, né, quantos lumens tem cada lâmpada. Então, vamos lá. O total de lumens necessário é 18.480 lumens. E a gente tem 18 lâmpadas. Então, a intensidade de cada lâmpada, que somadas vão dar esse total aí, vai ser 1026,666. Arredondando para cima, a gente vai ter que cada lâmpada tem que ter intensidade de 1027 lumens, que somados vão dar o nosso total de lumens necessário para poder estimular essas aves. E aí a gente vai pegar a tabela, né, e vai procurar. Então, é olhar mesmo. Tem as fluorescentes e as incandescentes. Então, a gente vai nos lumens, né? A gente tem 1027. A gente está vendo aqui que as incandescentes, a gente não tem nenhuma lâmpada que vai oferecer, né, essa quantidade de lumens. Então, vamos lá nas fluorescentes. A gente tem aqui de 800 a 1000 lumens. A gente tem outra lâmpada de 2000
a 2.500 lumens. E aí, gente, como que a gente vai escolher isso? Porque pode ser a lâmpada de 20 watts, que vai ser de 800 a 1.000, ou de 40 watts, que vai ser de 2.000 a 2.500. Aqui a gente vai ter que fazer uma escolha, a gente tem que pensar um pouquinho como escolher, porque o intervalo, a gente não tem o intervalo necessário, a gente tem 1.027 lumens. Então, se a gente escolher a lâmpada de 20 watts, olha só, a nossa quantidade de lumens vai ser um pouquinho, né, abaixo do que a gente precisa. Se a gente escolher a de 40, ela vai ser um tanto quanto mais alta do que o necessário. Nesse caso aqui, a gente deveria escolher a menor por seu dimensionamento ou o maior, né, ou superdimensional. Nesse caso aqui, como a gente precisa de no mínimo 22 lumens, né, por metro quadrado, ou seja, isso é um mínimo, né? Quanto mais iluminação, melhor para essas aves, né, serem mais estimuladas a comer ainda. Então, aqui nesse caso, a gente não deve arriscar e pegar um número menor do que o necessário. Então, a gente vai fazer a escolha da lâmpada fluorescente de 40 watts, que ela vai, né, de 2.000 a 2.500 lumens. Então, essa vai ser a nossa escolha. Além disso, gente, como a gente escolheu aqueles 12 metros quadrados para ser a largura, é recomendável, né, que se coloque o lanterninho, por ser um clima quente, um clima seco e quente, né, de Goiânia. Então, lembrando aqui que o lanterninho, as dimensões dele são relativas todas à largura, né? Então, tanto a abertura do lanterninho quanto a altura do lanterninho, a gente vai fazer uma conta relacionada, né, proporcional à nossa largura. E essa largura do galpão é 12 metros. Então, vamos lá. Se o L, né, nosso L é 12 metros, a nossa largura do lanterninho, a abertura dele, vai ser L sobre 10. Então, vai ser 1,2 metros. E a altura do nosso lanterninho é o L sobre 20, que é 0,6 metros, ou 60 centímetros. Então, nós temos já dimensionado o nosso lanterninho. Então, o nosso lanterninho fica dessa forma aqui, 12 metros, a largura do galpão. A abertura desse lanterninho é 1,20 m e a altura desse lanterninho é 60 centímetros. Então, vamos lá. Resolvemos tudo. Vocês estão percebendo que esse exercício, ele é relacionado, né? A gente conseguir dimensionar um galpão, a gente tem toda uma sequência de passos que precisa ser feito para a gente chegar até aquele final. Não é uma conta difícil, mas existem etapas que devem ser feitas. Então, a gente tem que ficar bem atento e realmente ir anotando, fazer a conta, né? Bem feita, para que a gente não erre, porque se você erra no comprimento do galpão, você vai errar consequentemente na escolha da área, na escolha da densidade, na escolha da iluminação. Se você escolhe mal a largura, você erra no pé direito, você vai errar na iluminação. Então, deve ser feito passo a passo com muito cuidado. E resumindo, né, aqui a gente tem a resposta do exercício, é o que a gente queria saber. Comprimento, a gente descobriu que é 70 metros, a largura, 12 metros, o pé direito, 4,20 metros. E a iluminação, resumindo, a gente vai ter 2 fileiras com 9 lâmpadas fluorescentes de 40 watts cada, né? Cada fileira. Então, essa é a resposta. Alguma dúvida? Então, estou disponível para vocês, para a gente tirar dúvida, conversar, né? E espero que esse exercício tenha ajudado a vocês a compreender melhor, para que vocês possam estudar melhor para a prova. Beleza? Muito obrigada, pessoal!